Olá, meu amigo, minha amiga, que prazer tê-lo e tê-la aqui conosco neste encontro do Instituto Casagrande, na TV Casagrande Educação. Hoje, um assunto bem interessante e, ao mesmo tempo, preocupante. Vamos falar sobre os direitos universais das crianças, o direito infantil, com enfoque principalmente à questão do abuso sexual. É um assunto que nós, acho que nunca tratamos aqui no Instituto Casagrande, e é um tema muito procurado, e a gente vai falar sobre isso. E eu tenho uma convidada mais do que especial, porque é uma amiga de longa data, a doutora Maria Cristina Antunes, que ela é psicóloga, professora dos cursos de psicologia, tanto do curso de graduação, mestrado, doutorado, da Universidade Tuiuti do Paraná, aqui de Curitiba. Então, quero te cumprimentar e te agradecer muito, Cris, pela presença. Mais uma vez você está aqui falando sobre outro tema. Eu fico muito feliz de poder contar contigo nesse programa. Ao vivo e a cores. Ao vivo e a cores, e não mais só foi na pandemia. Pandemia com live, agora presencialmente. Então, estamos aí neste grande dia para discutirmos esse assunto. Cris, muito prazer recebê-la aqui e vamos debater um assunto bem polêmico. Sim, obrigada, Renata. É um prazer estar aqui e poder colaborar com essa discussão. Então é isso aí. Cris, é um assunto que muitas vezes a gente tem um certo tabu de tratar, afinal de contas, né, falar de sexualidade dá um certo desconforto, principalmente muitas vezes do pai, da mãe com a criança. Por que nós temos tanta dificuldade em falar de educação sexual na família e na escola? Olha, Renato, é uma questão que é cultural, né? E isso acaba sendo um problema que vai passando de geração para geração, né? A questão é que os nossos avós, nossos bisavós não tinham o hábito de falar sobre sexualidade com os filhos. É lógico, a gente não pode generalizar, porque a gente sabe que tem famílias hoje que falam com seus filhos e é fundamental que essa educação sexual ela comece dentro de casa, né? Em geral, as pessoas perguntam assim, mas quando que é a hora de começar a falar sobre isso, né? E talvez a principal preocupação das pessoas, mas se eu falar sobre isso, será que eu vou incitar o meu filho a ter mais curiosidade? A ter curiosidade, a ter relações sexuais. Você provavelmente, como educador, já deve ter ouvido esse tipo de questionamento, né? Então, veja, a gente sempre fala, eu acho que a dificuldade é a gente criar essa cultura, né? Porque falar sobre sexo não incita os jovens a fazerem sexo. As pesquisas na área falam justamente o contrário, Renato. Que quando você... Veja, eu vou falar rapidamente. Eu fiz um trabalho, o meu trabalho de mestrado, que eu fiz mestrado na USP, em São Paulo, e era um projeto de prevenção em sexualidade e prevenção de AIDS. Tá? De HIV/AIDS, foi na década de 90 que eu fiz esse trabalho. A explosão da AIDS. Sim, e era uma explosão da AIDS, ela estava começando a se disseminar entre os jovens. E hoje a gente tem um quadro muito preocupante no Brasil, que o número de casos de AIDS está subindo de forma assustadora entre os jovens de 15 a 25 anos de idade. Que não passaram por aquele período traumático que a geração adulta, a geração passou, né? E que provavelmente se criou uma contracultura que AIDS é uma coisa de outras gerações, de gente velha, mas não é. E a gente está, de novo, com padrões da epidemia da década de 80, principalmente entre os jovens de 15 a 25 anos de idade. Por quê? Porque as pessoas não estão falando sobre sexualidade e prevenção. Então, por exemplo, a gente fez na década de 90 um projeto que foi financiado pela Universidade da Califórnia, em que foi um delineamento clínico e a gente comparou grupos que tiveram prevenção com grupos que não tiveram. E o que a gente observou? Que os grupos que participaram dos trabalhos de orientação sexual na escola, que esses jovens retardaram o início na vida sexual. Ou seja, os jovens que não participam de trabalhos de prevenção,
que acabam entrando na vida sexual de forma mais prematura. Então, pai e mãe, isto é uma coisa importante. Falar sobre sexo não vai incitar o teu filho a fazer sexo. Falar sobre sexo vai fazer ele conhecer, baixar a ansiedade, baixar a curiosidade, se responsabilizar, e isso acaba retardando o início da vida sexual. Veja que interessante. Mas olha que eu tenho certeza que muitos pais que estão nos assistindo e professores, eu acho que às vezes se sentem despreparados para falar sobre isso. Porque a gente, como nós não tivemos um preparo, a escola também não nos ensinou, a gente leu um pouco sobre isso, talvez gere nos pais talvez um medo, não só um preconceito, um tabu. Eu vou dar um exemplo, Cris. Eu sou da geração de 60, 70, nasci na década de 60. Há pouco mais de 2 anos, eu perdi minha mãe. E quando nós fomos mexer nas coisas da minha mãe, que é um dos momentos mais tristes, o dia que você fecha a casa da sua mãe, que você fecha parte da sua vida, eu encontrei uma coleção que está comigo, ABC da vida sexual. A minha mãe, como professora, ela me ensinou com um livro. O ABC da vida. Eu tenho toda a história. Tinha o livro da minha irmã, o livro do meu, o livro dos dois, em que explicava toda a relação sexual. E eu lembro da minha mãe me ensinando a lição, e a gente lendo o livro. Eu fui orientado por uma professora, mãe, educadora, de uma época que tinha muito mais tabu que hoje, e ela, como educadora, tinha uma consciência de que precisava me preparar, tanto eu como minha irmã. Não adiantava, porque naquela época se pregava muito, inclusive, a virgindade para a menina, então tinha toda aquela situação. O homem é o contrário, o homem tinha que ser mais libertário, mais a própria libertinagem. Parece que quanto mais cedo você assumisse, se tivesse uma relação sexual, mais homem você seria. Acho que você lembra disso, né? Então, muitos pais aconselhavam os seus filhos a ter uma relação sexual até prematura para provar a masculinidade, e ao contrário com a mulher. A minha mãe, independente de ter todos esses dogmas, esses tabus, esses, não sei se você pode chamar de ritos, mas em si, esses valores, ela tinha uma preocupação muito grande em nos ensinar. E é uma das coisas que mais marcou, porque eu e minha irmã choramos junto com os livrinhos, porque ele foi muito importante. Porque quando eu entrei na adolescência e começaram a vir os termos populares, né, de sexualidade, eu tinha um conhecimento mais apropriado. E eu lembro que isso fez toda a diferença na minha vida. Então, eu dou um depoimento pessoal de uma mãe educadora que teve essa preocupação lá na década de 70. Isso é importante, sabe, Renato? As pessoas sempre me perguntam, mas quando falar sobre sexo com seu filho? Quando seu filho perguntar. Este é o momento. Pode ser que a criança pergunte mais cedo ou pergunte depois. A forma como a gente fala dessas coisas, você vai usar uma linguagem adequada para a faixa etária, né? Então, normalmente eu recomendo às pessoas usarem materiais educativos que tem. Às vezes você pode comprar um livro, ou se não tem dinheiro para comprar um livro, procura na internet, porque tem muitas cartilhas, muitos vídeos que são apropriados para diferentes faixas etárias. E aí, já entrando um pouco na outra questão que a gente vai falar hoje, que é da questão do abuso sexual, né? Isso é uma outra coisa que as pessoas têm muito tabu, têm muita dificuldade de falar, né? Acha que já talvez... não fala da orientação, não orienta, não explica, e acaba, muitas vezes, expondo a criança a ser até um risco de ser vítima de um abuso. Todas as pesquisas mostram que a criança não tem informações, que ela fica mais vulnerável. Ela é desculpa o termo, mas ela é uma presa. Ela é a pessoa ideal para ser vitimizada. Tudo que um agressor sexual quer é que a criança não tenha informação. Porque aí, isso faz parte da dinâmica do abuso sexual. Veja, a gente tem alguns dados que eu posso passar rapidamente, tá? Mais de 70%, 80% dos casos, o agressor sexual é alguém de dentro da família, Renato. Infelizmente, a gente sabe que esta é uma realidade. E por que isso acontece?
Porque a gente sabe que quando o agressor é da família, ele consegue envolver a criança numa trama, numa dinâmica, que é uma dinâmica de confiança e cuidado. Então, muitas vezes, o agressor vai se aproximando assim devagarzinho, vai contando histórias, vai estabelecendo uma relação especial com aquela criança. A gente fala que ele vai dessensibilizando a criança, até ele começar a envolver a criança numa trama e ter atos abusivos. E a criança, muitas vezes, não tem no repertório de comportamento dela esse conhecimento de que aquilo é inadequado, de que aquilo não pode. Então, muitas vezes as pessoas me perguntam, né? Muitas mães, no meu consultório, ou mesmo quando eu estou dando aula na universidade, até os próprios alunos perguntam, né, Renato? Então, eu sempre falo assim, olha, a gente pode falar com a criança já desde pequenininha. Por exemplo, tem um vídeo no YouTube de um projeto, chama Projeto Fique Vivo, né? É um videozinho que a menina fala sobre toques bons e toques ruins. Veja, ela não está falando sobre abuso sexual ou outras coisas do ato sexual em si, né? Ela está falando sobre partes do corpo que são privadas, partes que são públicas, o que pode fazer, se alguém tocar certas partes do corpo que tem que contar para a mãe, para o pai, ou se às vezes pode ser o pai, a gente sabe que tem uma alta porcentagem para a criança recorrer, se não puder recorrer a alguém da família, um professor, um médico, alguém da comunidade religiosa, o padre, a freira, um pastor, pedir ajuda para alguém, né? Mas a criança precisa ter isso no repertório, né, Renato? Então, a gente tem aí uma criança que precisa ter no repertório, ou seja, a partir de uma formação, mas o pai tem um outro problema, que é identificar quanto que criança tendo ou não tendo no repertório, ou às vezes a criança sendo envolvida, como você falou, por uma pessoa próxima, ou às vezes 70% você falou que é... 70%, 80%. 70%. E tem uns 20%, 30% que não é. A gente sempre fala que existem sinais gerais e sinais específicos, tá? Os sinais gerais seria qualquer tipo de alteração de comportamento da criança. Então, por exemplo, a criança pode ter insônia, pesadelo, mudança de comportamento alimentar, problemas escolares, ficar agressiva. Veja, não é que ela vai ter tudo isso, tá? Mas ela pode ter alguma alteração de comportamento. Aí você vai me falar assim, mas não é toda criança que tem enurese que foi abusada. Não, é por isso que a gente fala, é um sinal geral. Quando a criança tem uma alteração de comportamento, a gente sempre tem que investigar. Por isso que é importante levar para um psicólogo que possa fazer essa avaliação para ver o que está gerando aquela alteração de comportamento. Só que, em geral, a criança, além disso, ela pode ter sinais mais específicos. Então, um dos sinais específicos que a gente chama é o transtorno de estresse pós-traumático, que é um conjunto de sintomas. Em geral, a criança fica ansiosa, com insônia, com medo, ela tem um quadro, um conjunto de sintomas que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, que pode ser mais perceptível ou não, né? Por isso que, às vezes, a pessoa não tem aquele olhar treinado para diagnosticar. Mas um sinal específico, em geral, é a criança relatar a situação, né? E a criança, às vezes, faz tentativas de relatar, de contar para alguém o que está acontecendo, né? Então, veja, conforme eu falei no bloco passado, às vezes a criança não tem um repertório, né? Então, ela não sabe que aquilo é inadequado. Então, às vezes, ela pode ser que ela faça uma revelação sem uma intenção de falar estou sofrendo isso, porque a criança que não entende que aquilo é errado, né, Renato? Agora, às vezes a criança já tem isso no repertório. E a gente... Se a criança, quando você fala do repertório,
Você acha não, você estuda, com certeza você pode afirmar com mais veemência até. Se a criança tem um preparo, como nós falamos no bloco anterior, que ela foi educada, tem informação, é mais fácil ela poder... Sim, é mais fácil. Até conversar com o pai. Ela vai discriminar. Aquilo é um fator protetivo. A informação para a criança é um fator protetivo. Porque se ela tem ela vai saber se defender, inclusive, com o agressor. Inclusive, você pode e deve ensinar para a criança que ela tem que falar para o agressor de forma assertiva. Não faça isso comigo. Você não pode tocar aqui neste lugar. E falar para a criança que ela tem que tentar fugir da situação e pedir ajuda para alguém, para uma pessoa adulta. Porque depois que ela foi abusada, daí o fato já ocorreu. Né? Então, e aí, Renato, aí vem um outro problema, né? Porque nesta dinâmica, muitas vezes a criança não sabe que aquilo é um abuso, né? Ou ela sabe e a gente tem uma coisa que a gente chama da síndrome do segredo, né? E aí entra numa daquelas coisas que eu te falei hoje, né? De por que tem pessoas que às vezes levam anos para contar, né? Então, veja, Renato, quanto mais velha a criança mais difícil é ela relatar o abuso. Vocês vão falar assim, por quê? Porque ela percebe, se o abuso for intrafamiliar, ou seja, alguém dentro da família que abusa dela, e ela está ali naquele círculo familiar... Ela convive com o abusador constantemente. Ela tem uma relação ambígua, porque ela tem uma relação de afeto com o agressor. Então, uma relação que a gente fala de amor e ódio, né? E essa ambiguidade... E a dinâmica dela com o agressor também vai envolvendo ela, pode começar a fazer ameaças, e a criança tende a ficar em silêncio. E, pior do que isso, a criança percebe que se ela falar aquilo, qual que vai ser a consequência daquilo para a dinâmica familiar? Renato, veja, a gente tem um serviço na Tuiuti que é de atendimento de vítimas de abuso sexual que eu coordeno. Tenho eu e outros professores do mestrado, né? A professora Maria da Graça, professor Carlos. A gente trabalha com atendimento de vítimas e a gente supervisiona os alunos. E a gente tem vários convênios que a gente recebe os casos da promotoria pública, de vários locais aqui que encaminham para a gente. O que a gente observa, Renato, é que a revelação do abuso cai que nem uma bomba nuclear no meio da família, sabe? Eu sempre faço essa analogia, quando abre até o cogumelinho, né? Porque é horrível, né? Eu acho que são dois, pode citar dois problemas, o abuso sexual e se for alguém próximo, então acho que é muito mais sério e mais drástico, né? Veja, tem vários fatores que fazem com que esse quadro fique mais severo. E a gente sempre fala que um dos grandes problemas é a revitimização da criança. Por quê? Porque quando ela revela, às vezes, infelizmente, gente, a família, às vezes, não acredita na criança. E não é porque, às vezes, tudo bem, às vezes você tem uma família negligente, Renato, mas, às vezes, a família não é negligente, mas a família tem... E por que ela não acredita? Ela acha que a criança criou aquilo para... Eu acho que a gente, infelizmente, tem uma cultura mundial que fala que a criança mente ou que fantasia. Mas eu posso dizer com toda certeza que a maioria dos relatos de abuso sexual são verdadeiras, Renato. As pesquisas internacionais todas mostram, tem pesquisas que mostram que você tem no máximo 1 a 2% de falsos relatos. Então, a criança ela não tem por que mentir, Renato, e inventar uma coisa sobre alguém que ela ama, que ela gosta. E a família às vezes revitimiza, não acolhe, fala, não, deixa para lá, imagina que besteira. Tem às vezes uma própria negação do parceiro ou da parceira, né?
de que isso pode estar acontecendo. E tem ainda uma situação de proteção. De, por exemplo, o caso, às vezes, que eu sei de um caso de um padrasto que a mãe não quis aceitar ou não quis entrar em confronto com o padrasto, porque o padrasto era provedor da família. Então, você está tocando num ponto, são vários, né? A questão financeira, às vezes, é algo que influencia, mas às vezes não é só a questão financeira, Renato. Pode ter uma dependência emocional, pode ter uma questão da dinâmica familiar. Então, eu já vi diversos casos. E veja, isso eu sempre falo que, infelizmente, o abuso sexual ele é bem democrático, porque ele acontece em todas as classes sociais, não discrimina por renda. Acontece na classe baixa, mas acontece lá em cima, na classe alta. E há uma proporção, é igual as pesquisas. Existe uma classe que é mais predominante, uma classe social, ou, como se fala que é democrático, é quase que as proporções, os percentuais muito parecidos? Eu acho que é difícil a gente estimar isso. Porque a gente fala que o fenômeno do abuso é como se fosse um triângulo invertido, né? Então, veja, do total de casos, a gente sabe que as vítimas tendem a ficar em segredo. Então, veja, eu vou te dar 2 dados de pesquisa, e eu acho que, veja, gente, eu estou aqui falando de questões que não é só da minha experiência clínica, que eu atuo na clínica há mais de 30 anos, mas é da pesquisa na área, né? Nós fizemos 2 grandes pesquisas aqui no Brasil, com mais de 1.100 participantes, cada uma dessas pesquisas. E a gente chegou em taxas de abuso sexual de 30%. E desta taxa, dessas pessoas que sofreram abuso, 50% afirmou que nunca falou do abuso para ninguém. Então, são múltiplos fatores que fazem com que a criança fique em silêncio. Você apresentava para nós, Cris, você que é especialista, está pesquisando muito na área sobre a prevenção ao abuso sexual. Então, nós falamos bastante, esse é um livro que nós tratamos no bloco anterior, e também as mães de vítimas de abuso sexual também adoecem. Eu adorei o tema desse título, que fala um pouquinho sobre que tipo de doença, o que acontece com as mães que são dessas vítimas, dessas crianças vítimas que são abusadas. Pois é, Renato, a gente observa que, eu sempre observava no meu consultório, que as mães chegavam sempre muito adoecidas, nervosas, ansiosas, deprimidas. Culpadas, era a próxima palavra, você leu o meu pensamento. Culpadas, né? E este é um fator que está muito correlacionado com o adoecimento, né? Não é lógico, não é necessariamente que toda mãe de criança abusada vai adoecer. Mas a gente fez, no estudo, nós fizemos esse levantamento. Então, a gente tem uma alta incidência de ansiedade, de depressão, de estresse pós-traumático. É uma situação que é traumatizante para a mãe também, né? Enfim, então, é algo que a gente tem que ter um olhar especial e de cuidar dessas mães. Por quê? Porque a gente tem que pensar que para esta criança se recuperar e ter uma plena recuperação de toda a situação que aconteceu, ela também tem que ter um ambiente saudável dentro de casa, né, Renato? Então, não dá para a gente pensar de forma isolada na vítima de abuso, né? Aliás, a gente até prefere usar hoje o termo sobrevivente do abuso sexual, né? Então, sair dessa perspectiva. E tem uma plena recuperação, quer dizer, porque eu acredito que muitos pais pensam a criança vai carregar para a vida toda, é um trauma, ela vai ter problemas na sexualidade no futuro, na relação de confiança com outras pessoas. É possível, existe cura para esse trauma?
Cura é uma palavra que é complexa, né, Renato? Veja, isso é uma marca que fica para o resto da vida? Como um trauma. Eu perdi uma irmã com 5 anos. Eu tenho um trauma, é uma marca daquela perda para o resto da vida. A gente está falando de eventos, né, extremos, situações traumáticas. E situações traumáticas, é lógico... Elas não são apagadas. Isso não vai ser apagado, a pessoa não vai esquecer, né? Mas eu sempre faço a analogia da cicatriz. Veja, uma coisa é você ter uma ferida aberta e sangrando. Outra coisa é você ter lá uma cicatriz... Que vai lembrar da ferida. Você vai olhar, vai falar assim, né? Ah, puxa, aquele dia eu passei lá naquele portão e o cachorro da vizinha pegou nhoque na minha mão. Então, tá aqui a cicatriz, olha. Eu me lembro da cena. Foi um evento traumático, eu fiquei assustada na época? Fiquei, né? Mas isso passou, né? É lógico, não vamos comparar essa situação que eu contei com uma situação de abuso sexual. Então, é lógico, tudo depende, Renato, de se foi um abuso sexual repetitivo ou não, se aconteceu durante muito tempo ou não. Então, a gente tem diferentes tipos de trauma. A gente tem traumas, tem uma coisa que a gente chama de trauma complexo, né? Então, um trauma complexo, em geral, é aquele trauma de situações que são repetitivas. E é lógico que você tem uma sequela maior. Agora, necessariamente a criança vai adoecer? Não, existe sim uma porcentagem de crianças que não adoecem. Não são todas que adoecem, né? Mas o que a gente sempre diz, é fundamental que essa criança tenha um acompanhamento psicológico, a criança e a família. Porque muitas vezes, Renato, a gente vê que a família, e por que a mãe, né? Às vezes a mãe, muitas vezes, é aquela pessoa que fica mais próxima do cuidado da criança e às vezes a mãe adoece junto. Ou, às vezes, a família começa a ficar super preocupada, começa a controlar, começa a não deixar sair, não deixar namorar, começa a colocar restrições com preocupações excessivas. E aí isso acaba acarretando outros problemas, né? Uhum. Então, veja, a criança precisa de atendimento, mas a família também, porque é algo difícil de a gente ouvir que um filho... ou uma filha passou por uma situação de abuso, né? Então, é importante ter esse cuidado com pais e mães e familiares que... Então, o pai e a mãe, no momento que eles identificam que a criança foi abusada ou está correndo o risco de abuso, está correndo o risco é um pouco mais fácil porque a criança não teve o abuso. A primeira questão, a criança, o pai, além das questões jurídicas de denunciar, não sei como que... O que deve ser feito? O que tem que ser feito? O que o pai hoje pensa? O que eu posso... Primeiro, nós falamos identificar alguns sintomas que a criança pode estar sendo abusada. O principal e depois... sintoma, em geral, são comportamentos sexualizados. Eu falei do estresse pós-traumático, falei do próprio relato do abuso, né? Mas veja... Identificado isso, o que o pai e a mãe podem fazer? Ou devem fazer? Deve procurar primeiro um profissional para avaliar. Se a criança profissional da saúde, da psicologia, da psiquiatria. Da psicologia. E também, veja, Renato, eu vou agora falar algo assim um pouco ácido aqui, tá? Principalmente para a minha classe, né, profissional. A pessoa deve, de preferência, procurar um psicólogo que tenha formação para trabalhar com esse tipo de questão. Porque não é qualquer profissional formado que tenha condições. Não é qualquer profissional. Veja, o curso de psicologia é uma formação generalista, mas tem especificidades do abuso sexual que devem ser levadas em conta, né? Então, por exemplo, se acontecesse na minha família, eu ia falar, tá bom, vou lá e vou procurar fulano ou ciclano que é especialista nessa área. Eu acho que é que nem... Por exemplo, você está com uma dor de estômago. Você vai no oculista, Renato?
Não, você vai num gastro. Então eu acho que a gente precisa acabar com essa ilusão de que não existam especialidades. Eu sempre falo, eu acho que é importante procurar um serviço especializado, porque às vezes a gente vê problemas nesses atendimentos. Né? Que podem gerar mais problemas ainda. Coisa, o seu filho tem uma alteração de comportamento, busque ajuda de um profissional da psicologia. E da psicologia, gente, o psiquiatra, ele medica, ele não é formado para as questões de psicoterapia. Psicoterapia é uma prática do psicólogo. Ok, tem alguns psiquiatras que fazem formação, que atendem, né? E que são bons psicoterapeutas também, tá? Mas então procure um profissional especializado, primeiro. Segundo, teu filho... Agora, se o seu filho falou diretamente... Eu sofri abuso, alguém tocou em mim, alguém fez isso ou aquilo, aí o que eu digo é, procure a delegacia especializada, né? No nosso caso aqui, eu sempre indico que as pessoas procurem o Nutria, que é a delegacia especializada que vai fazer a escuta dessa criança. E eles vão poder avaliar aquele relato da criança, para verificar se ocorreu ou não aquela situação, né? Sempre me perguntam, mas a gente deve denunciar sempre? Sim, e não só pela questão de ser um crime. Tem de ser denunciado porque é um crime. Segundo, e também porque... Tem que denunciar, porque senão o agressor sexual não para. E ele pode abusar de outras crianças ou adolescentes. Terceiro, tem que denunciar porque isto é importante para a vítima, gente. Uma das coisas que é mais revitimizante para a pessoa que sofreu abuso sexual é ela não ter esse senso de justiça, de que deram valor para o que eu sofri e não estão fazendo justiça por aquilo que eu sofri. Então, é fundamental que as pessoas denunciem. Mas eu tenho um vizinho que abusa das meninas, que mexe com as meninas. Às vezes a gente ouve essas coisas, né? O que eu faço? Você não quer fazer uma denúncia direta? Faça uma denúncia anônima. A gente tem canais de denúncia anônima no Brasil hoje, o Disque 100. E não é um risco de prejudicar uma pessoa que às vezes é inocente por causa de uma denúncia anônima? Não. A denúncia anônima não significa que vai culpabilizar a pessoa. Vai ser aberta uma investigação. Então, gente, veja... E essa investigação ela é silenciosa? Eu quero dizer, já expõe a pessoa, não há um risco de, por exemplo, uma denúncia anônima expor uma pessoa e transformá-la numa vítima de um processo que ela não tem culpa? Não, Renato. Veja, todo processo de abuso sexual infantil, né, ele ocorre em segredo de justiça. Tá? Então, é algo que corre em segredo de justiça. Por exemplo, se eu quiser hoje fazer uma pesquisa lá de processos judiciais de abuso, eu não consigo, porque todo o sistema judicial é travado. Entendi, não sabia disso. Então, primeiro. Segundo, é uma denúncia. Né? Você pode fazer uma denúncia anônima. Como uma precaução. E essa denúncia anônima você pode levantar que você está tendo uma suposição, é isso? Você vai contar, relatar o que você ouviu. Então, por exemplo, Renato, agora veja, você também trabalha muito com os educadores aqui, né? E eu sei que tem muitos educadores que veem os seus vídeos, que frequentam aqui as suas atividades, né? Os educadores sabem disso. Existe uma notificação obrigatória, que é a NO. Gente, existe uma suspeita de abuso sexual, o professor tem que ir lá e xeretear, chamar o pai e a mãe para conversar?
Não, gente, não façam isso. Olha, essa dica é importante, gente. O professor ou a escola pode se colocar em risco. É muito bom se colocar isso, porque eu vi muitos professores relatarem para mim o medo da exposição, de eles denunciarem. Então, acho que é bom se aprofundar um pouco essa questão. Tem muitos professores que estão nos assistindo. Então, eu trabalhei durante um tempo, Renato, eu fui convidada pela professora Lúcia Williams, lá da Universidade Federal de São Carlos, para trabalhar num projeto lá em São Paulo, que era de capacitação de professores, que chamava Escola que Protege. Então, eu trabalhei, a professora Maria da Graça daqui também trabalhou, a gente ia para lá cada 15 dias no final de semana e capacitava os professores, e era uma longa capacitação com vários encontros. E isso é uma coisa que a gente trabalhava. Não se deve tentar investigar. O papel de investigação é do NUTRIA, não é nem do Conselho Tutelar. O conselheiro tutelar, por exemplo, você vai lá e faz uma denúncia, uma notificação obrigatória. Isso daí vai para o conselho tutelar. O conselho tutelar vai tomar as medidas cabíveis. Agora, quem faz a investigação é a delegacia. Né? Por quê? Porque lá tem um psicólogo que é capacitado na escuta especializada, que é uma escuta que não vai revitimizar a criança ou adolescente. Primeiro. Segundo, o professor ou a professora, o diretor, não deve chamar o pai e a mãe para conversar. Né? Mas se a gente estiver fazendo uma... Bem, quem vai investigar isso, se a criança ou adolescente apresenta sinais, relata uma situação de abuso, é obrigatório, segundo o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o profissional fazer a notificação de suspeita do abuso. Porque se o profissional não faz a notificação, aí sim ele pode ser criminalizado, ele pode ser penalizado por isso, tá? Processado por isso. Então, veja, a gente tem que fazer a notificação. Quem vai fazer investigação nisso? Então, eu sempre falo para os professores, não chame pai e mãe para perguntar se o filho disse isso ou aquilo, ou fez isso, faz aquilo. Tem que fazer a notificação, mandar para o Conselho Tutelar, que vai encaminhar para os profissionais adequados para fazerem essa investigação, essa escuta da criança e ver o que está acontecendo, né? É uma coisa muito interessante, porque eu acho que os professores têm esse receio, e tem uma outra questão que levantam muitas vezes, é como identificar esse agressor. Porque você falou que o agressor às vezes está no seio familiar. Existe algum meio de você identificar comportamentos desse adulto? Você falou da criança. Nós falamos quais são os comportamentos da criança quando ela torna-se vítima ou corre o risco de se tornar vítima, ou já é vítima. E o agressor, às vezes, ele está do nosso lado, dormindo com o inimigo. Como que se identifica? Existem algumas características, algum comportamento que vocês estudam? Renato, essa é uma ótima questão, porque a gente sempre diz, não é possível identificar um agressor pela aparência física, pelo comportamento. Por incrível que pareça, a gente até se surpreende. É muito comum um relato de pessoas da família falarem assim, imagina, mas eu nunca pensei que esta pessoa poderia ter feito isso. Por quê? Porque às vezes é o tio mais querido que todo mundo gostava. E ele ia lá e abusava. E às vezes abusava não só de uma criança. Às vezes é muito comum você ter mais de uma vítima, mas por conta dessa síndrome do segredo, uma vítima não comenta com a outra vítima? Então, muitas vezes não, porque às vezes a pessoa tem medo, ou porque a criança não tem no repertório, não sabe que aquilo é errado. O agressor, em geral, fala que aquilo tem que ficar em segredo. Se a criança começa a emitir sinais de que ela pode revelar para alguém, o agressor pode começar a ameaçar, né?
E essas ameaças podem ir às vias de fato. Isso é um outro tabu, né? Um outro mito que a gente tem de que a violência sexual ela acontece sempre com violência física. Isso não é verdade. Às vezes é no carinho mesmo. O abuso sexual ele ocorre por sedução. Então, às vezes a gente ouve umas barbaridades do tipo assim, mas ela provocou, né? E o abusador fala essas coisas para a criança. Você gosta, você me provocou, você usou essa roupa. Mas a criança não quer ser abusada, ela não tem culpa de ser abusada. Então, esse é o primeiro ponto. E tem abusadores que dizem... Não pode... Tem abusadores que dizem que a criança outras vezes o procura. Né? Mas o abusador faz isso para manter o segredo, para a criança não contar para ninguém. É uma estratégia de manter o segredo da situação do abuso. É uma manipulação que ele faz. Né? É uma violência psicológica, ele faz toda essa manipulação, por isso que eu falei, é como se fosse uma rede, que a criança vai sendo enredada naquela dinâmica, que ele vai falando para a criança, vai seduzindo, vai envolvendo, e como em geral é alguém próximo da família, ou que a criança tenha uma relação, é uma situação bem complicada. Porque quando a criança vai entender que aquilo é uma situação abusiva, aí chega naquele ponto que ela fala, se eu contar para alguém, ninguém vai acreditar. Então, por isso que é extremamente comum casos como o da atriz lá, que eu falei no outro bloco, que recentemente revelou uma coisa, que ela tem 70 e poucos anos, só agora que ela contou que foi abusada sexualmente. Né? Eu acho que hoje no Brasil tem muito o movimento que a gente tem visto mundialmente do Me Too, né? Do eu também. Eu acho que é um movimento importante, Renato. Eu acho que as pessoas têm que começar a quebrar esse silêncio do abuso sexual, porque senão a gente não vai mudar essa realidade, né? Agora, uma outra questão também, Cris, falou de 70%, 80%, mas aqueles que entram na internet, muitos pais têm preocupação, porque esse abuso pode acontecer virtualmente, começa por uma relação virtual, pessoas se fingindo de amigos. Como que é essa relação agora das redes sociais, deste momento que a gente vive, em que as crianças, você protege a criança em casa e não sabe o que está acontecendo a hora que a criança acessa uma rede social, um programa de Renato, computador. Eu acho que a palavra certa é prevenção e educação, né? Você precisa falar com o seu filho sobre comportamentos adequados no uso das redes sociais. Desculpa, a criança não tem que estar em redes sociais. Né? A gente tem, inclusive, estudos que mostram quanto é prejudicial o uso excessivo de internet, de redes sociais. Mas, ok, estamos cada vez num mundo virtualizado e tal. Mas, veja, a criança tem que ter supervisão. Os pais têm a obrigação de supervisionar atividades na internet. Então, tem aplicativos que fazem, né? Essa supervisão, Renato, que você pode ter esse tipo de atenção com o seu filho. Mas o mais importante é fale. Olha, cuidado, fale de comportamentos adequados. Não dê seu telefone, não dê seu endereço, não marque encontro com pessoas desconhecidas. Tem que orientar as crianças e os adolescentes, né? Mas eu acho que tem que ter, criança em especial, tem que ter supervisão, Renato. Então, os pais têm que acompanhar, mas e os adolescentes, o difícil talvez são os adolescentes, né? Mas eu acho que tem que conversar, por isso que eu estou falando. Eu acho que tem que fazer um trabalho de orientação. Falar, olha, não faça certas coisas. Então, buscar este tipo de informação e orientar os filhos é importante, né? Bem, Cris, você falou das pessoas que demoram para denunciar, você falou que como a pessoa pode procurar ajuda, você falou também sobre a questão de denunciar todos os casos, né, de
de abuso. Falamos também sobre se falar do sexo induz ou não a criança a ter práticas sexuais. Começamos, inclusive, conversando sobre isso aí. E numa situação em que a criança é abusada, o pai denunciou e você sente que a criança se sente ameaçada ou culpada, porque, afinal de contas, há uma exposição desse parente, e a criança carrega não só o trauma do abuso, como às vezes uma separação de pais. Às vezes é aquele tio querido, como você falou, que rompe com o pai, com a mãe. A criança, isso não pode ser um limitador para a criança seguinte, eu não quero isso, eu não quero destruir minha família. E a criança se sente mais culpada ainda por denunciar. Não tem um efeito colateral muito grande nisso? Então, Renato, veja, eu não posso dourar a pílula, tem um efeito. É o que eu falei. A revelação do abuso, ela tem uma série de consequências dentro da dinâmica familiar. Mas não isso revelar... não faz com que a criança, às vezes, não revele ou, às vezes, incentive até o pai a segurar um pouco a situação para não expor ainda mais a família e a criança? Eu sei, Renato, mas é muito lesivo para a criança ficar em silêncio. Isso é revitimizante. É mais lesivo, então, já bem claro. É mais lesivo que as consequências de denunciar. A consequência da denúncia não é lesivo. A culpa, a criança vai ter que lidar com ela. Porque, veja, Renato, deixa eu fazer um parênteses, porque eu quero que vocês entendam o que eu estou falando aqui. É muito comum a vítima do abuso sexual ela se sentir culpada pelo abuso. Vocês vão falar, nossa, mas como assim? Esse é um assunto delicado que eu vou falar agora. E é tão delicado que eu sempre digo que esse é o ponto central no processo psicoterápico da vítima de abuso. A hora que você consegue trabalhar esta percepção interna de culpa, o processo psicoterápico deslancha, né? E a pessoa consegue começar a superar. Então, veja, é importantíssimo. E isso, por que ela se sente culpada, então? Né? Ela, às vezes, se sente culpada pela dinâmica que se estabeleceu do agressor com a vítima. E, muitas vezes, o agressor culpabiliza ela, né? Pelo que está acontecendo. Então, esta tendência... também da criança, e tem um outro fator que faz com que ela se sente culpada. Veja, eu vou fazer aqui um parênteses, um pequeno desvio para explicar uma coisa. Quando a criança faz uma coisa errada, ela é punida, não é? Em geral, ela Sim. tem uma consequência, um castigo, uma punição, lógico, não punição física, né? Que não deve ser feita em hipótese alguma com a criança. Mas, veja, a criança, quando ela é abusada, ela se sente punida. Então, automaticamente, na cabecinha dela bem, ele é a pessoa que cuida de mim. Ela começa a construir na cabecinha dela uma ideia central de que ela é culpada, porque se ela está sendo punida por um adulto que cuida dela, e que quando faz coisas erradas ela é chamada a atenção, então ela está fazendo algo errado. Então ela tem culpa por aquilo. Então esta dinâmica vai criando esta percepção de culpa. E o agressor joga com esta culpa para manter o sigilo, o segredo do abuso. Então, veja, o que a família deve falar quando a criança revela? Esse é um ponto principal, tá? Tem de falar para a criança, puxa, ou para o adolescente, eu sinto muito que isso aconteceu com você, eu imagino que isso tudo foi muito difícil. E a criança e o adolescente tem que ouvir dos familiares, você não tem culpa que isto aconteceu com você. É fundamental que a família fale isso. E e repita isso. Eu, no meu consultório, às vezes eu brinco com as minhas pacientes, eu falo assim, eu acho que eu vou pegar e gravar aqui a minha voz,
no meu celular e vou te passar aqui no teu WhatsApp para você ficar ouvindo você. Não tem culpa que você sofreu abuso. Né? Isso é uma coisa que, inclusive, os psicoterapeutas têm que repetidamente falar para o seu paciente. Tem que ter uma aceitação incondicional da revelação do abuso e tem que falar, você não tem culpa disso. Né? Então, a criança não tem culpa se a dinâmica familiar está atravessada. Se a família se implodiu lá uma bomba atômica dentro da família, que nem eu brinquei, falei que estourou, tem até o cogumelinho lá da bomba atômica dentro da família. Renato, a culpa não é da criança, da vítima, a culpa é do agressor. Então, a gente tem que tirar essa responsabilização da criança. Tem que falar, você não tem culpa. Uhum. Aquela pessoa que fez aquilo, quando fez aquilo, que devia ter pensado o que ia causar para a criança, o que ia causar para a família, o que ia causar na dinâmica familiar, né? Então, por isso que é importante esse atendimento não só da vítima, mas da família. Porque senão a criança acaba sendo revitimizada. 2 vezes vítima. E aí, Renato, esse é o ponto principal que eu queria chegar. O que vai dizer, você pode já fechando esse tema. O que vai dizer se a pessoa vai ter um maior ou um menor adoecimento ou não vai ter um adoecimento? Não só pelas características do abuso, mas principalmente pelo tipo de atendimento que essa pessoa teve e pelo tipo de cuidado que a família deu para essa pessoa que foi vitimizada. Então, a família cuidar, a família... Talvez seja importante a família chegar para a vítima e falar, olha, me desculpe, eu não cuidei de você quando eu devia ter cuidado. Tudo bem, veja, eu não estou falando que a família é culpada, né, Renato? Porque a gente sabe, até aqui, está até aqui no livro, né, que as mães adoecem. Por quê? Porque elas se sentem culpadas. Mas muitas vezes o abuso sexual não acontece, não tem sinais, né? Então, a gente não pode culpabilizar, muitas vezes, a família, mas a família tem que cuidar dessa pessoa que foi vitimizada, né? E repetidamente falar, você não tem culpa, a gente vai te cuidar, isso não vai acontecer de novo. E tomar as ações protetivas. E falar sobre isto é fundamental. Veja, você não vai ficar falando sobre todos esses assuntos delicados que a gente falou aqui no vídeo, né? Nessa longa conversa que tivemos hoje com seu filho, mas você pode falar coisas muito simples, que nem eu ia contar da história da minha mãe. Né? Pode contar, então, fechar com a história da tua mãe. Quando eu era pequenininha, minha mãe fez uma coisa muito simples. Ela falou assim, olha, você vai na escola, se algum estranho chegar perto de você, quiser te dar um doce, ou te chamar para ir para dentro do carro, ou te querer tocar no teu corpo, você não deixa, saia correndo, peça ajuda. Veja, uma coisa muito simples que você fala para a criança, né? E tem vídeos, tem material educativo hoje à disposição na internet que pode ajudar a fazer essa orientação das crianças, né, de forma mais adequada. Cris, foi um prazer esse papo com você. Tivemos 1 hora de conversa que assim extremamente importante para a educação sexual das nossas crianças, para os pais se prevenirem. Eu acho que eu aprendi muito com você. Quero te agradecer, olha, de coração pela nossa amizade. Eu conversei aqui com a doutora Maria Cristina Antunes, que ela é professora dos programas de mestrado, doutorado e da graduação do curso de psicologia da Universidade Tuiuti do Paraná. Te agradeço muito, Cris, pela presença, por essa hora de compartilhamento. Fica o convite para você voltar outras e outras vezes. Eu sempre gosto de falar desses assuntos. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer estar aqui. Enfim, e fica aí. Deixa o teu contato aí. Qual o teu contato? Você tem Instagram? Onde que o pessoal pode entrar em contato com você? Eu tenho o meu Instagram como psicóloga, que é Cris Antunes Psi. Cris Antunes Psi. Vamos colocar aqui na legenda do vídeo.
Estou lá, Maria Cristina Antunes, eu tenho divulgado algumas coisas da área lá, do mestrado, das nossas pesquisas, das publicações. Inclusive, a gente está iniciando agora uma nova turma aí fora da universidade, um curso de formação para psicólogos e profissionais, se alguém tiver interesse. Eu e a professora Maria da Graça Padilha, a gente inicia, a partir da semana, um curso de formação com 30 horas, falando dessas coisas que a gente falou aqui hoje. Coisa legal. Então, procurem aqui o Instagram da professora Cris. E, mais uma vez, agradecer pela presença de vocês nesse nosso programa Prosa Educativa, aqui do Instituto Casagrande. E a gente volta na próxima semana. Um beijo no coração de cada um e de cada uma. Até mais.